Mas essa lei que estabeleceu essa regra, ela é anterior à Lei Complementar 95, de 1998. E o artigo 8º da Lei Complementar 95, ele é expresso ao determinar a necessidade de inserção da cláusula de vigência. Então, eu poderia te dizer que a orientação da Lei Complementar 95 é ter a cláusula de vigência definida. Eventualmente, por qualquer razão, se por acaso não for inserida a cláusula de vigência, cai na regra da Lei de Introdução, então, às normas de direito brasileiro. Mas não é para usar a Lei de Introdução como regra. A orientação é a da Lei Complementar 95, que é especificamente para a técnica legislativa. Sobre a modalidade de licitação a ser utilizada, os parâmetros são na lei. Se eu estiver diante de um serviço que é considerado de uso comum, contrato de aquisição de um bem de uso comum, a Lei 10.520 indica deve ser utilizado o pregão. Se não for com essa característica, o serviço a ser contratado, o bem a ser adquirido, aí cai nas regras gerais da Lei 8.666, por valor, né? Até 8.000 é dispensada a licitação por pequeno valor, conforme o artigo 24. De 8 a 80.000, daí tu passa para a modalidade de convite, depois acima disso tomada de preço, depois concorrência. Então não é o gestor que escolhe, o processo se adequa conforme a característica do bem a ser comprado ou do serviço a ser contratado ao tipo de licitação que a legislação federal prevê, porque isso é legislação federal que prevê. A manifestação jurídica no processo de licitação é da Procuradoria, porque é consultoria técnica. Não é possível um cargo em comissão de assessor jurídico se manifestar no processo de licitação. Isso é consultoria técnica. Quem é concursado para a área jurídica na Prefeitura e na Câmara faz duas coisas, representação judicial e consultoria técnica. Tanto que a orientação da consultoria técnica jurídica da Câmara ou da Prefeitura no processo de licitação vincula o gestor àquela orientação. Para o gestor não seguir aquilo que está orientado pelo profissional da área jurídica, ele vai ter que fundamentar a posição dele de discordância da matéria. Então, esse é um assunto bem importante de ser trabalhado e cabe sim olhar com atenção esse ambiente de atuação do procurador jurídico, do assessor jurídico. Inclusive, muitos tribunais de contas em muitos estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, aqui em São Paulo, outros, estão apontando desvio de função na área jurídica, onde o assessor jurídico está cumprindo tarefas que são específicas da consultoria técnica do procurador. Nós temos municípios aí em estados, outros da federação, que inclusive tem assessor jurídico executando a dívida ativa, o que não é tarefa da assessoria jurídica. Então é importante sim esse teu olhar aí, porque cada função tem que ser ajustada à natureza de cada cargo na área jurídica. O que é cargo em comissão é assessoria, chefia ou direção, e o que for concursado aí é consultoria técnica e representação judicial. André, temos muitas perguntas, não sei se nós vamos conseguir responder todas, porque o tempo já está se esgotando, mas nós vamos chamar agora a Birigui, né? Birigui, seja bem-vindo e seja bem objetivo na sua pergunta, por favor. Em primeiro lugar, parabéns ao Tribunal de Contas do Estado e ao VESP pelo curso O Poder das Câmaras Municipais. Parabéns especial ao Dr. André e ao Dr. Marinho, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente na cidade de Araçatuba. Vou ser bem sucinto e objetivo. Aprendemos sobre o poder das câmaras municipais. Eu pergunto, diz que o plenário é soberano. Até onde vai a soberania do plenário? Passo a palavra para a minha colega. Boa tarde, eu sou da Câmara Municipal de Clementina e a minha dúvida é quanto à lei de revisão geral. Lá em Clementina, o Executivo faz uma lei para revisão geral dos funcionários do município, da Prefeitura. A Câmara, ela faz uma lei para revisão dos funcionários da Câmara e outra lei para a revisão do subsídio dos vereadores e do prefeito.
senhor disse que o índice tem que ser... quem decide o índice é o executivo. Nesse caso, nós não podemos fazer as leis antes do executivo. Não poderia ser feito apenas uma lei de iniciativa do executivo, fixando o índice geral para todos, para o subsídio dos vereadores, do prefeito, do funcionário da Câmara e da Prefeitura, já que o índice tem que ser o mesmo? Passo a palavra. Então, sobre a soberania do plenário, vereador, ela deve ser interpretada como o órgão máximo de deliberação na Câmara. Então, o plenário é soberano, por exemplo, com relação às comissões. Mesmo uma comissão de Constituição e Justiça emitindo parecer de inconstitucionalidade, o plenário é soberano para derrubar esse parecer. O plenário é soberano, por exemplo, com relação ao prefeito. Tanto que, se o prefeito vetar um projeto de lei, o plenário pode derrubar o veto por maioria absoluta de vereadores. O plenário é soberano, por exemplo, para tomar decisões institucionais da Câmara. Se o presidente toma uma decisão e eu, vereador, recorro da decisão do presidente da Câmara, esse recurso vai para o plenário e o plenário decide. Não pode, no entanto, confundir a prerrogativa de soberania do plenário com a possibilidade de o plenário descumprir a Constituição, descumprir a lei orgânica e descumprir o regimento interno. Então, eu não posso chegar num ponto de propor ao plenário que o plenário desatenda, não cumpra com a Constituição Federal, Estadual, lei orgânica e regimento. Então, o plenário não é soberano para criar exceções à lei orgânica e criar exceções ao regimento interno. Ele é soberano para decidir conforme a Constituição, conforme a lei orgânica, conforme o regimento interno. Esse é um detalhe importante e que deve ser bem compreendido pelos vereadores e servidores. Sobre a questão do índice revisional, até pode a Câmara Municipal ter um projeto de lei específico para revisão dos seus servidores, dos vereadores, mas o índice tem que ser o mesmo e a época tem que ser o mesmo, porque, como eu falei, a revisão é geral, anual, mesma data e sem distinção de índices. Isso está escrito no artigo 37, inciso 10. Essas 4 características, elas atendem à revisão. Geral, anual, mesma data e sem distinção de índices. O índice é colocado pelo Poder Executivo na lei que ele determina e a Câmara pode, sim, trabalhar esse mesmo índice nas leis próprias, nas leis específicas. Tem a possibilidade de fazer uma lei geral, a lei geral pode determinar já essa situação. Em vez do município todo ano fazer a revisão pontualmente, pode ter a lei geral da revisão e aí isso é trabalhado com a definição dos índices apontados. Então, isso tudo depende do desenho que cada município estabelece para que seja atendido, então, esse artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Estamos de volta, né? Teve esse intervalozinho para que a Maria Luísa, que vai fazer aí o sorteio, estivesse junto com a gente nesse momento aqui, mas eu não gostaria de terminar esse evento sem antes... temos 2 polos ainda, Jales e Catanduva. Então eu gostaria, para a gente poder atender a todos, né, eu gostaria muito que Jales e Catanduva fossem muito breve. Então vou chamar Jales, por favor. Seja bem-vindo, Jales. Boa tarde a todos presentes. Gostaria de parabenizar a Câmara de Jales, o Parlamento de Jales, por ceder essa oportunidade e dizer a importância desse curso para nós, que é muito importante e só perdeu quem não teve presente. Gostaria de fazer uma pergunta aqui, doutor André, a respeito da nossa Câmara Municipal de Santa Clara do Oeste. Lá, a nossa Câmara funciona no mesmo local onde funciona a Prefeitura. E no primeiro andar funciona a Câmara, e é onde é ocupado também por uma secretaria e do esporte, e é onde atende também lá um secretário do prefeito. E acontece que, às vezes, a nossa Câmara não tem aquela privacidade, né? Às vezes o vereador está em reuniões, né? E o presidente da Câmara, e entra e sai de pessoas, e a gente está querendo remodelar a nossa Câmara o ano que vem, e a gente quer saber do senhor qual o procedimento
que a Câmara pode tomar para conseguir que o prefeito disponibilize a sala, que possamos fazer uma entrada e dando a sensibilidade para comportar melhor a Câmara. Até porque a nossa Câmara, ela é escada, ela não tem um elevador e fica no andar e fica difícil para deficiente. A outra pergunta que eu quero fazer aqui, doutor André, se pode ser de autoria um projeto do vereador alterando a lei de diária do prefeito, né? A terceira pergunta é aqui sobre um projeto de lei complementar pode alterar no mesmo projeto o regime jurídico, reorganização do quadro e estrutura administrativa? Quero agradecer a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu passo a palavra. Obrigado, vereador. Rapidamente, não pode a mesma lei tratar de assuntos diferentes, como nós já estudamos ali na norma que decorre da Lei Complementar número 95, de 1998. Então, eu teria que fazer aí 3 leis, uma para estrutura administrativa, outra é a lei que trata ali da organização e uma terceira lei para tratar, então, do assunto relacionado ao Estatuto do Servidor, ao regime jurídico. Não é a melhor técnica fazer a mesma lei para alterar 3 leis diferentes. Sobre a questão das diárias do prefeito, não, o vereador não tem iniciativa para propor um projeto para modificar o valor das diárias do prefeito. Isso é matéria que é reservada ao Poder Executivo. E sobre a Câmara funcionar num prédio da Prefeitura, isso é algo que vocês vão ter que estabelecer aí um plano para que a Câmara possa ter um prédio próprio, construir um ambiente onde ela tenha essa privacidade institucional, onde o vereador possa desempenhar com mais segurança a sua função e onde, inclusive, tenha acessibilidade para todas as pessoas, inclusive essas com necessidades especiais, que as pessoas possam, então, acessar o prédio da Câmara. E isso é possível fazer, a Câmara pode compor isso através de um planejamento, começando pelo plano plurianual, lei de diretrizes, lei do orçamento, reservando dotação para isso. Não dá para trabalhar aí a obrigação do prefeito no atual local que a Câmara está, fazer essa acessibilidade, uma obra de acessibilidade, a não ser que exista no município uma lei que obrigue, e que se não existe, deveria existir uma lei que obrigue a todos os prédios a dar acessibilidade, né? Isso a legislação federal, inclusive, induz sobre a questão da acessibilidade de pessoas que têm, então, essa dificuldade de locomoção. Então, esse caminho aí do prédio me parece ser a melhor alternativa. Em vez de ficar dependendo da boa vontade do prefeito, a Câmara tem todas as condições de caminhar com as próprias pernas, né? Andar, desde que para isso faça o planejamento correto, como eu falei, primeiro prevendo plano plurianual, lei de diretriz, lei orçamentária, e aí vai num processo próprio até para a identificação institucional da Câmara junto à comunidade. Porque hoje a comunidade vê a Câmara dentro da Prefeitura, às vezes confunde, mas Câmara e Prefeitura é a mesma coisa, né? Então, é bom a Câmara ter uma identidade física própria e institucional. Antes da gente ir para Catanduva, um abraço aí para todos aí do Parlamento Regional, Gilberto. É um prazer enorme estar vendo vocês aí assistindo esse curso. Parabéns. Vamos agora, então, para Catanduva. Seja bem-vindo, Catanduva. Boa tarde, doutor Marinho. Boa tarde, doutor Barbie. É sempre uma alegria estar com vocês. Os cursos são maravilhosos. Muito obrigada por esse curso. A minha pergunta é simples, é uma só e rápida. Primeiro, sobre a revisão anual. É uma reposição. E pode ser feita essa reposição abaixo da inflação ou tem obrigatoriedade de ser no valor da inflação? E outra, porque aqui o Judiciário aceitou essa revisão a 1%. Isso é correto? Muito obrigada. Passo a palavra. Eu quero dar um abraço na vereadora Sônia. É um prazer revê-la. A vereadora Sônia está sempre presente nos eventos e está sempre buscando capacitação e é uma alegria tê-la aí conosco também nessa atividade. A revisão geral, ela
ser dada abaixo da inflação não cumpre o seu papel. O papel da revisão geral, como eu expliquei antes, é assegurar a irredutibilidade remuneratória. Então, na medida que a inflação ela não vai sendo recuperada na composição remuneratória do servidor público, ele vai ganhando menos. E ganhando menos, ele está fora do que a Constituição diz, que a Constituição trabalha no artigo 39, a irredutibilidade de vencimentos. Então, não dá para trabalhar com essa questão de um percentual abaixo da inflação. O que o Supremo já definiu, e talvez isso tenha sido base para o que aconteceu aí, é possível fazer uma compensação, uma antecipação, e aí quando vem a revisão considera o que já foi dado anteriormente, né? Isso acontece em muitos municípios, por exemplo, com o piso dos professores. Então, nós temos em janeiro a atualização do piso dos professores, que vem do Ministério da Educação, percentual de revisão do piso, e isso é compensado na hora da revisão geral, senão o professor teria duas revisões, né? A revisão do piso e mais a revisão geral anual. Então, talvez o que tenha acontecido aí é uma espécie de compensação, mas eu só posso afirmar se é isso ou não se eu tiver acesso, então, a esse caso específico da lei que considerou aí a revisão. Mas a sua pergunta, vereadora Sônia, se é possível fazer revisão abaixo da inflação, daí não é revisão. Aí perde a característica de revisão. A revisão é o valor da inflação. Então vamos agora, né, para o encerramento, né, e vamos aproveitar que a Maria Luísa se encontra aqui. Quero deixar aqui o meu abraço a todos, né, que seguiram com a gente nessa caminhada aí, e podem ter certeza, nós estamos no caminho certo, né, a UVESP, o Tribunal de Contas, o IGAM, né, nós estamos trabalhando muito para melhorar as oportunidades, o conhecimento que vocês têm aí nas suas câmaras municipais. Maria Luísa, vamos fazer agora como que você bolou tudo isso aí, o que você planejou para esses 2 exemplares aqui do Dr. André? Então, temos 2 exemplares. Pensei o seguinte, nós temos aqui a lista com todos os polos, vou pedir ao Dr. André para sortear um polo e Marinho sorteia o outro polo. E aí pedimos então para os monitores desses polos para estarem com a lista de presença em mãos, porque daí eles vão dizer um número e vocês vão verificar. Dentre os presentes, contem esses números e cheguem no nome do sorteado. Então, o doutor André poderia pegar um e passar para o Marinho. E só lembrando, o livro, quem quiser adquiri-lo, ele está disponível nas livrarias. A vereadora Sônia, inclusive, teve no lançamento do livro, que a gente fez na Martins Fuentes, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Me deu esse privilégio, e outros amigos também que puderam comparecer ali. Então, ele está nas livrarias, está no site do IGAM também, à disposição, se vocês quiserem e tiverem interesse em adquiri-lo. E agora, em 2015, está saindo o livro daí que vai falar desse assunto da aula de hoje, que é o assunto da técnica legislativa da elaboração da lei. O livro, a lei, o seu processo de elaboração e a democracia, é mais do processo legislativo. E agora, esse ano, está saindo o de técnica, que é parte, então, esta da aula de hoje. Este polo aqui que eu peguei é Itararé. Itararé, então Itararé pode se preparando com a lista de presença e... Eu vou pegar agora o meu aqui, né? Você vai pegar a lista, você já vai anunciar? Não, a gente tem que tá. Tem 7 pessoas participando, quer dizer, um número de 1 a 7? Pode ser 2? 2, então, por favor, o monitor poderia já ir verificando quem é a pessoa, né? A gente logo passa a palavra aí para vocês. Vamos colocar o óculos aqui. Taquaritinga. Taquaritinga foi a sorteada. Então, temos 6 participantes em Taquaritinga. Então, 6 participantes, eu vou colocar metade, 3 aí. 3, tá ótimo. Então, Taquaritinga também, se pudesse preparar. Certo? Certo. Certo. Vamos passar a palavra para Itararé? Itararé. Meu nome é Ricardo, da Câmara Municipal de Itararé. O pessoal teve que sair um pouquinho, saíram agora acho que faz 5 minutinhos, e o vencedor foi o Edson Antônio Ribeiro, que estava presente. Ele é de Bom Sucesso, de Itararé, cidade próxima aqui, e foi ele que foi sorteado. Então, sendo assim, o Tribunal de Contas, né, nós vamos vamos encaminhar para o vencedor aí, né, do sorteio, né?
Então agora nós vamos para Taquaritinga. Taquaritinga. Vamos pedir aí então para o monitor aí ver para a gente aí quem é o número 3, fazendo favor, na lista de presença aí. Dos que assinaram, né? Né? Dos que assinaram, claro. Patrícia Cristina Bosquiero. É de qual município, por favor, ô monitor? Ela é de Tabatinga. Então tá certo. Nós vamos enviar então para Tabatinga também, né, para estar recebendo esse exemplar, estava presente. E a gente, na verdade, nós encerramos, né, praticamente esse estudo, esse ciclo de estudos aí, né, que vamos colocar assim, né, e queremos muito agradecer a todos os participantes, pedir desculpas, né, por alguma falha que tenhamos cometido aqui, e tenho certeza que foi sempre de bom interesse, sempre com muita boa vontade que nós estamos aqui trabalhando pelas câmaras municipais, né. Eu gostaria aí, com as considerações finais, né, que o doutor André pudesse fazer a sua fala e o seu agradecimento a todos vocês. Eu quero agradecer à Escola Paulista de Contas Públicas, ao Tribunal de Contas de São Paulo, ao VESP pelo convite para ministrar essas 3 aulas desse segundo módulo. Quer dizer que foi um privilégio eu estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa experiência acumulada e principalmente formando essa parceria pela valorização e fortalecimento do poder legislativo no ambiente da Câmara Municipal. Quero agradecer a Juliana, a diretora Juliana, toda a equipe técnica que nos deu esse respaldo para que esse evento acontecesse da melhor maneira possível e em especial a audiência de todos. Vamos agora para as considerações finais da Maria Luísa. Eu gostaria, em nome do Tribunal de Contas, agradecer toda a equipe aqui do TecReg, a equipe da Fundap, a equipe da Rede do Saber, que nos cedeu esse espaço, agradecer a todos vocês aqui que estiveram conosco todas as 6 aulas e agradecer também aos participantes, que foi um prazer ter vocês conosco. Muito obrigada. E encerrando, eu quero agradecer também a todos, né, que participaram, ao próprio tribunal, que sem dúvida nenhuma tem sido um excelente parceiro, né, o IGAN, que sempre foi parceiro nosso nesse projeto, e agradecer a vocês, né, por ter me aturado aqui como um mediador que nunca tinha feito esse trabalho, mas é isso aí, né, nós temos que, como dizem lá no Rio, né, nós temos que bater o corno e cabecear, né, então eu agradeço a todos e conto com vocês, né, a UVESP precisa muito do apoio das câmaras municipais, né, nós precisamos muito desse suporte, precisamos que vocês estejam do nosso lado, para que nós possamos continuar crescendo a cada dia e trazendo mais oportunidade para vocês. Muito obrigado a todos e um beijo no coração.